Queridos irmãos, hoje é dia 22 de junho do ano da graça de 2021. É uma alegria podermos estar juntos pela manhã, mais uma vez. Amados, nesta semana, de uma forma diferente em relação àquilo que costumamos fazer, ehm, vamos não digerir o texto, mas pela dificuldade que tivemos no domingo passado em expor toda a reflexão bíblica, eu vou esta semana, nestes momentos da manhã, expor aquilo que gostaria de ter partilhado convosco no domingo passado. O texto é de facto tão importante que eu não queria deixar de o fazer. Ele foi tão significativo para mim também que eu não queria deixar de facto de partilhar integralmente a reflexão sobre este momento. Então vamos dividir ao longo desta semana toda esta reflexão. Estamos e continuamos a ser motivados e inspirados pelo livro de Michael Forst, que eu tenho partilhado com os irmãos, o Surpreendendo o Mundo, gente que está altamente comprometida com a missão e que tem, por essa razão, hábitos de vida, hábitos que surpreendem o mundo, hábitos que provocam nas outras pessoas perguntas. O texto base, e isso nós ainda pudemos ler no domingo para a nossa reflexão, é o texto de Atos capítulo 6, e que nos registra um momento particular da vida da Igreja, logo no início, e nos apresenta um homem, um servo de Deus, através do qual nós queremos refletir, e esse servo é Estevão. Se há alguém que nos serve de modelo para compreendermos as palavras de Miqueias, que nos tem acompanhado ao longo deste ano, de alguém que sabia o que era bom, alguém que praticava e que sabia o que Deus, o Pai, lhe pedia dele, era sem dúvida Estevão. Estevão praticou a justiça, Estevão amou a misericórdia, amou cuidar dos outros. Sem dúvida nenhuma, Estevão é um homem que caminha humildemente com Deus. Por isso, Estevão é a prova viva de que é mesmo possível viver de acordo com os propósitos de Deus, tal como Paulo e Pedro lembraram, e nós já lembramos estes textos, viver de tal forma que possamos provocar perguntas nas outras pessoas, possamos surpreender as outras pessoas e então tenhamos a oportunidade de responder sabiamente a essa questão, a essa grande pergunta que é a razão da nossa fé, a razão pela qual nós vivemos assim. Estevão é, sem dúvida nenhuma, um exemplo desses. A questão aqui, amados, é se de facto, mais uma vez, e eu levanto mais uma vez essa questão, se de facto nós acreditamos que este é um texto verdadeiro, autêntico e que descreve alguém muito real. Se de facto nós temos a noção que aquilo que Atos 6 e 7 nos descrevem sobre Estevão é a descrição de algo que aconteceu mesmo com um irmão nosso. Acreditamos que estes versículos que descrevem não só a vida de Estevão, mas também a vida da Igreja, nos descrevem algo que nós podemos viver hoje. E que não é de facto nenhum texto do nosso imaginário impossível, algo que não é possível nós vivemos. Se de facto nós vivemos e compreendemos que é possível viver esta experiência, viver todos os dias de tal forma a surpreender o mundo. Claro que este é um enorme desafio. E como eu partilhava com os irmãos a semana passada, eu creio que Estevão é alguém que dá uma expressão muito real àquelas palavras do Senhor Jesus Cristo lá em João capítulo 17, na oração ao Pai. É porque, sem dúvida nenhuma, Estevão era um homem que estava neste mundo, ele estava neste mundo e por isso levou pedras em cima, mas definitivamente e obviamente Estevão já não era deste mundo. Se há alguém que nos dá uma expressão também real deste desafio, que é estar num mundo ao qual não pertencemos, é Estevão. E vamos só fazer um pouquinho de contexto em relação a tudo isto que nós estamos a considerar. Quando nós recuamos lá a Atos capítulo 2 e que nós consideramos a semana passada, no versículo 47 está lá a dizer que enquanto isto o Senhor acrescentava. E o que é o enquanto isto? O que é que significa isto? Enquanto isto é enquanto a Igreja existia, enquanto a Igreja vivia diariamente a sua identidade, enquanto todas estas coisas iam acontecendo, o Senhor agia.
E os capítulos e os versículos seguintes a esta descrição, este versículo 47 do capítulo 2, dão-nos uma visão muito real e muito pormenorizada do que é que isto significou, o enquanto isto. Qual foi esta normalidade? Adquirimos aquela imagem de Atos 2, 42 a 47, da igreja a viver um ambiente absolutamente incrível. Como eu partilhei também com os irmãos, uma imagem quase impossível. Mas será que enquanto isto significou só essa descrição ou houve outros acontecimentos? Eu desafiava os irmãos, se tiverem a vossa Bíblia perto de vocês, podem acompanhar, se não, ouvindo mesmo a descrição que eu vou partilhar com os irmãos. O que é enquanto isto? Olha, quando nós olhamos para o capítulo 13 e versículo 6, uma das coisas que estavam a acontecer é que havia curas. Pedro curou aquele coxo, nem prata e nem ouro não tenho, mas o que eu tenho te dou. E então, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Estavam a acontecer coisas absolutamente sobrenaturais, curas. Será que nós acreditamos que hoje o Senhor ainda cura? Eu espero que sim, amados. Eu espero que nós estejamos mesmo convictos que este Jesus Cristo, que teve poder para curar aquele homem, hoje também continua a curar pessoas. O interessante é que, por causa desta cura, por causa deste momento, o versículo 12 do capítulo 3 descreve-nos que Pedro teve uma oportunidade de testemunho. E então no templo, porque foi na sequência deste acontecimento, Pedro vai ao templo e então dirige-se ao povo e prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Enquanto isto, havia curas e havia oportunidades de pregar o Evangelho. Mas se avançarmos um pouquinho mais, no capítulo 4 e no versículo 3, diz que os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Enquanto isto significou que, por exemplo, Pedro e João foram presos. Mas o interessante é que, por causa de Pedro e João terem sido presos, o versículo 8 deste mesmo capítulo diz-nos que eles tiveram mais uma oportunidade de pregar o Evangelho, agora perante o Sinédrio, perante as autoridades. Perante o Sinédrio, eles tiveram a oportunidade de declarar, por exemplo, o versículo 12 que nos é tão importante do capítulo 4 de Atos. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Curas, oportunidade de pregação, prisão, oportunidade de pregação. Uma outra coisa evidente que acontecia, nós vemos depois no versículo 24, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, a igreja está a orar. O Senhor recebia a oração do seu povo, mas o Senhor também se manifestava. O versículo 31 é tremendo, amados. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Havia problemas, havia oportunidades, havia pregação, mas também havia oração, muita oração. E só para terminar este contexto, sabe o que é que aconteceu a seguir? O que aconteceu a seguir já no capítulo 2 é que também houve problemas, houve infidelidade. Ananias e Safira são uma evidência disso. Enquanto isto significou também lidar com infidelidade de alguns irmãos da igreja. E o exemplo e o episódio de Ananias e Safira é tremendo. É tremendo. Mas sabem o que é que continua a acontecer a seguir? Capítulo 5 e versículo 12. Mais milagres. Mais atos sobrenaturais de Deus. Mas o que é que aconteceu a seguir? No versículo 17 do capítulo 5. Mais prisão. Os apóstolos foram novamente presos por causa de pregarem o Evangelho. E neste caso agora com consequências muito duras. Quando olhamos para o versículo 40, chamando os apóstolos, os açoitaram, ordenando-lhes que não falassem em nome do Senhor Jesus. Portanto, enquanto isto significou curas, oportunidades de pregação, oração, infidelidade no meio da igreja, mais oportunidades de pregação, prisão, açoites. Mas uma coisa incrível, versículo 42, a igreja permanecia e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Havia
Havia uma intensidade na vida da igreja. E é aqui que então chegamos ao capítulo 6 de Atos. E então chegamos ao momento em que há mais necessidades e mais problemas. Diz o texto, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Houve mais problemas. Este era o ambiente da igreja. Havia manifestação do Senhor, havia oportunidades de pregação, lidava-se com dificuldades, com pecado, havia mais milagres, havia prisão, havia sofrimento, mas o Senhor agia e a igreja permanecia e assim todos os dias ia lidando em submissão ao Senhor com a cada situação. É neste ambiente em que a igreja está a caminhar diariamente com o Senhor que surge Estevão e através dele nós vamos perceber como é incrível podermos viver em proximidade com o Senhor e surpreender o mundo. Amados, ficamos por aqui hoje. Amanhã vamos continuar esta reflexão que eu espero que nos ajude a compreender estas verdades e que ela possa tocar bem fundo no nosso coração. Igreja é isto. E nós hoje, muito provavelmente, vamos viver um pouco destas coisas. Vamos ter experiência de oração, vamos ter problemas, vamos lidar com dificuldades. O Senhor vai nos dar oportunidades de pregação. Eu espero que nenhum de nós seja preso, mas com toda a certeza vamos também, com toda a certeza, sofrer impactos da nossa vida, da presença de Cristo na nossa vida. Isto é o que o Senhor tem para nós e é enquanto isto que o Senhor vai agir. Que o Senhor nos abençoe. Um forte abraço e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.